Então, nessa cena, a gente vê muito o que é Salomé como um todo, né? O filme como um todo. A gente vê primeiro uma interação entre Cecília e Helena, né? Cecília interpretada por Aura do Nascimento e Helena interpretada por Renata Carvalho, né? Filha e mãe. E é uma interação que traz um pouco de humor, né? Assim, porque a gente vê que Cecília, essa modelo que estava em São Paulo, ela acabou de voltar para Recife, né? Depois de um tempo longe da casa da família. E a gente vê que ela é toda gótica, ela é uma pessoa meio descolada, meio blasé, assim. Enquanto isso, a gente vê a típica figura de uma mãe nordestina, assim, falando que tem macaxeira, que tem inhame, que tem. E, de alguma forma, ali, no seu ritual matinal de ouvir um padre midiático e fazer sua oração, abençoando seu copo d'água, assim. Então, para mim é muito. Para mim é muito preciosa essa cena, assim, porque eu inspirei muito a personagem da Renata na minha própria mãe, né? Minha mãe faz isso, sabe? Esse seria o cotidiano com a minha mãe, assim, minha própria mãe. E eu queria muito trazer essa sensação de que muitas pessoas queer sentem, assim, de tipo, de você acabar saindo de casa e você criar um outro universo afetivo, um outro mundo de referências mesmo estéticas e cotidianas, e de repente ter esse choque com sua própria família. Então eu queria muito, ao longo do filme todo, explorar várias situações onde esse humor meio involuntário, né? E onde esse choque entre esses dois mundos aparecesse. Então acho que nessa cena isso acontece um pouco, né? Cecília fica um pouco estranha um pouco, assim, fica meio passada com aquela, com esse ritual da mãe, assim. E a gente vê um pouco essa farpa entre as duas, né? A relação das duas tem afeto. Eu queria muito explorar essa contradição, eu queria muito explorar essas camadas, assim. Que tivesse afeto, que tivesse amor, que tivesse carinho ali, mas ao mesmo tempo que tivesse assim um abismozinho e algum humor meio atrapalhado nesse tipo de interação entre as duas. Então acho que nessa cena a gente vê um pouco isso, né? Mas aí justamente logo depois, né, Helena pede para Cecília entregar o dinheiro pro menino que tá consertando o cano, né, que é o João. É a primeira aparição de João no filme, então para mim é uma cena bem importante. É, Cecília sai e encontra João e vê ele pela primeira vez. Assim, ela já conhecia ele, eles são amigos de infância, na verdade, mas fazia tempo que ela não o via, né? Então é meio que uma redescoberta, né? Uma redescoberta de algo que estava ali adormecido na memória dela. E, diferentemente da cena anterior, né? Por isso que eu escolhi esse trecho, assim, diferentemente da cena anterior, que a gente filma normal, na velocidade normal, aqui tem um slow, né? Tem uma câmera lenta. E eu, assim, era um projeto desde o princípio, assim, ter vários momentos em câmera lenta pontuando o filme, né? Digamos assim, intermitentemente, o filme meio que congela, o filme meio que, de alguma forma, se suspende nessa câmera lenta, de alguma forma, nessa transcendência, assim, né? Em vários momentos. Então a gente tem aqui um momento desse, né? Que é quando ela reencontra João. E eu acho que é um momento muito importante pro filme, assim, e de alguma forma resume e encapsula muitas questões importantes pro filme, assim. Primeira questão do olhar, né? Cecília é uma pessoa muito olhada porque ela é modelo, né? Então o filme já começa com todo mundo olhando para ela. O filme começa num desfile com todo mundo fotografando ela e olhando para ela. Mas agora ela que tá olhando, né? Ela que tá olhando ele agora. De alguma forma o papel muda, assim, né? Ela tá objetificando, ela sempre é objetificada, mas ela agora que tá objetificando alguém. Então esse tema do olhar, né, do olhar e ser olhado, eu acho que tá presente no filme todo, assim. E a gente vê isso de maneira muito forte aqui. É... E é uma cena muito... Por mais que ela seja sensual, assim, de certa forma, ele tá sem camisa, molhado ali. Mas ao mesmo tempo ela é engraçada, assim, porque, tipo... É um cano vermelho e com rosas vermelhas, assim, sabe? Tem alguma coisa meio camp, meio caricata, assim. E eu acho que isso resume muito o filme, né? Eu acho que é um filme que, por um lado, tem drama, tem erotismo, mas também tem humor e tem o não se levar a sério, que eu acho que é muito importante pra minha visão de cinema, assim, para as coisas que eu tenho tentado fazer em cinema nos últimos anos, assim.
Obrigadão por aceitar o convite, André Antônio, de conversar aqui com o Tropical Alien, nessa série de entrevistas, para a gente dar um mergulho a fundo aí nas obras que a gente fica muito animado para conversar e conhecer mais e saber como foram feitas, e também a gente fica muito empolgado com a possibilidade de levar para mais pessoas, assim, de apresentar essas obras para mais gente, sabe? E para a gente começar, como que você resumiria Salomé para quem ainda não viu? E como que você contaria o filme assim de uma forma breve sobre o que é Salomé? Eu que agradeço, Leandro, obrigadíssimo aí pelo espaço, né, para a gente falar sobre o filme aqui. Muito obrigado. E Salomé é um filme sobre Cecília, né, que é uma modelo, é uma jovem modelo de sucesso, assim, que mora em São Paulo. E o filme começa com ela voltando para Recife, né, que é a cidade natal dela, para passar o fim de ano com a mãe. Esse reencontro com a mãe tá cheio de emoção, né? Tá cheio de não ditos. Então a gente acompanha um pouco essa relação, que por um lado tem muito afeto, e por outro lado tem ali também questões que são desafiadoras para as duas. Mas para além disso, assim, Cecília também reencontra em Recife João, que era um vizinho, um amigo dela de infância, por quem ela acaba se apaixonando, né, nessa volta dela. E ele vai acabar apresentando para ela uma substância verde estranha, uma substância verde neon, que vai fazer com que vários projetos e rumos da vida dela acabem sendo colocados em xeque, assim. Tudo vai mudar para ela a partir desse encontro com o João. Então acho que é assim que eu resumiria um pouco o filme. Massa, assim, eu fiquei muito impressionado com o filme, me veio algumas coisas muito boas na cabeça, assim, do tipo Rocky Horror Picture Show, Inferninho do Guto Parente, me parecia tipo um primo distante do Inferninho, Aham. Falsa Loira, Suspiria, o original, Suspiria, eu lembrei de várias coisas, meio, uma coisa meio Baz Luhrmann, e um filme com muita originalidade, assim, também com muita coragem, assim, da forma como ele é contado. Que eu acho que o principal, acho que deve ser sempre o que é falado contigo, é dessa artificialidade proposital do filme, assim, né? E de uma forma muito positiva essa artificialidade, eu digo. Uhum, E para uhum. mim, o que funciona é porque as relações entre os personagens é muito real, o contexto é muito real, as situações, os diálogos, tudo muito realista, e aí a forma de contar essa história tem essa coisa artificial ali nas cores, na forma como isso é contado mesmo pra gente. Então, para mim, que funciona esse contraste entre o que tá ali no roteiro e o que a gente tá vendo na tela, sabe? Como a Cecília se encontra em umas situações absurdas, às vezes, o fato dela rir disso, o fato da gente conseguir rir disso com ela, eu acho muito realista. Eu acho muito mais provável, né, que essas coisas provocassem um riso, assim, num contexto real. Eu acho que se você se levasse muito a sério, se ela se levasse muito a sério nessa história, eu acho que isso traria uma artificialidade daí pro roteiro, que não, talvez não fosse tão legal. Mas o fato de ter esse humor, de você reconhecer que, caraca, ela ali dentro, o que, que eu tô vendo, e a gente como espectador falar, que filme é esse, sabe, assim? E como foi trabalhar, André, essa questão do humor, essa forma de filmar esse filme, eu tô muito curioso pra te ouvir. Muito legal ver isso. Eu acho que é uma coisa que eu tenho escutado bastante, né, nas sessões do filme em festivais, né, essa duplicidade, né. Por um lado, existe uma autenticidade muito grande ali na relação entre os personagens, né, e por outro lado, esse universo muito único, artificial e singular. De fato, o roteiro parte de vivências e de experiências minhas que são muito reais, assim. A família de Cecília eu tentei filmar muito como se fosse minha própria família, sabe? Aquilo é muito uma tia minha, aquilo é muito minha prima, aquilo é muito minha mãe. Então existe uma autenticidade aí que eu fico feliz de ouvir que continua chegando nas pessoas, né? Que conseguiu chegar nas pessoas, na verdade. E por outro lado, né? Salomé surge no momento onde eu estava tentando investigar no meu cinema a questão do tesão, de você sentir desejo por alguém, de você ter tesão por alguém, de você acabar entrando no romance, numa ficada, ou, que pode virar meio que quase uma obsessão por alguém, assim, sabe? É, e eu tenho tentado, de alguma maneira, investigar isso desde o meu filme anterior, que é o Vênus de Nike. Então, assim,
de alguma forma, tem afetos e sensações ali que são muito autênticos, que são muito reais, assim. Eu não, assim, uma coisa que eu não consigo imaginar eu fazendo ao fazer um filme é esse olhar de fora, sabe? É esse olhar distanciado. Tá. É esse olhar, sabe, em terceira pessoa, sabe? Ah, estou falando sobre aquilo, mas aquilo não me diz respeito, sabe? Assim, não, eu não conseguiria, sabe? Eu sei que existem filmes assim, eu sei que existem práticas cinematográficas que são assim, mas eu não consigo. De alguma forma, eu sempre digo assim, em debates e tal, né? Que se eu tô fazendo um filme é porque eu tô investigando uma coisa que é muito misteriosa pra mim. Eu tô investigando alguma coisa que de alguma forma eu não compreendo, eu não sei o que é aquilo, sabe? Eu tô sentindo aquilo, mas justamente por eu não conhecer, eu preciso fazer um filme sobre aquilo. Eu preciso conhecer um pouco mais sobre aquilo, eu preciso me relacionar com aquilo fazendo um filme, porque é um mistério, é um, sabe, é um não saber. Então, assim, tem gente que pesquisa muito e reúne mil informações e lê várias bibliografias. Agora estou pronto para fazer um filme, né? Pesquisei muito, estudei muito. No meu caso, claro que tem pesquisa, claro que tem referências, claro que tem preparação, claro que tem um estudo, mas, mas assim, o que eu tô falando, aquilo sobre o qual eu tô falando, é um não saber para mim, sabe? É um mistério, é um. Então, eu tenho um palpite que justamente é isso que faz com que exista uma autenticidade ali, no meio desse universo muito artificial, sabe assim? Eu acho que é isso que faz com que exista um núcleo de verdade ali, né? Porque é isso, verdade não equivale a realismo, né? Então, assim, eu acho que existem duas maneiras de fazer um filme, né? Existe uma maneira de você, de alguma forma, imitar o real, né? Imitar, de alguma maneira, a forma como a gente interage aqui, a forma como a gente percebe as coisas aqui no mundo real. Então tem gente que se esforça muito para isso, né? Como é que a câmera, como é que o gesto, como é que os diálogos de alguma maneira vão de alguma forma brincar para que isso aqui vire uma janela para o mundo, né? Tem essa coisa no cinema, né? Ah, o cinema é uma janela para o mundo. Então você senta ali, né, na sala escura e olha aquilo e você esquece que tá no cinema, né? Você, tipo, parece que você tá vendo a própria vida. Então tem gente que vai muito por esse caminho e eu acho que tem filmes incríveis feitos dessa forma. Mas, assim, no meu caso, eu gosto muito da ideia de deformar a imagem, né? Assim, é como se as sensações sobre as quais eu quero falar, esse mistério que eu quero abordar, é como se as coisas da vida pra mim não conseguissem caber nesse lugar desse realismo. Mesmo que a gente não esteja vendo o mundo vermelho e verde neon, sabe? Eu tô sentindo isso. Então, assim, eu gosto da ideia de, no cinema, eu me utilizar desses artifícios para deformar essa imagem do mundo real. Mas é em prol de uma verdade, sabe assim? É em prol de conseguir compartilhar sensações de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais verdadeira. Então, assim, eu gosto dessa ideia de deformar. Então, você falou das cores, né? Isso é uma Uhum. maneira, né? Tipo, de alguma forma eu quis filmar um romance que começa de uma maneira muito intensa, né? Parece que ela tá descobrindo um mundo novo ali com ele, né? Com o João. Mas depois fica tóxico, né? Depois, sabe? Fica meio tóxico, fica meio cruel, fica meio obsessivo, né? Ele também não corresponde ao que ela imaginava que ele ia, de alguma forma, viver com ela. Então, existe uma decadência e uma toxicidade do romance, né? Não é um final feliz, não é uma coisa que, ai, eles conseguiram, né? Então, eu usei a cor verde muito para mostrar essa toxicidade, né? Tá. É, para envolver eles nessa cor, nessa luz, assim, e de alguma forma a sensação dessa crueldade, dessa frieza que o romance entrou, de alguma forma se tornar visual. Tô dando um exemplo, a gente pode falar de vários, assim, que eu fiz no filme, né? Então, eu gosto muito de ouvir das pessoas, ouvir de você, assim, que tipo, eu consigo ver essa dialética, né? Eu consigo ver essa contraposição entre uma autenticidade, né? E esse universo artificial, né? Não é mais uma janela para o mundo. Você vê o filme sabendo que tá vendo um filme, assim, tipo, Uhum. você vai, entra na sala de cinema e, tipo, gente, isso é muito filme. Essa É. trilha, essas cores, esses enquadramentos, tipo, eu tô vendo um filme, sabe? Uhum. Você não esquece que tá vendo um filme. Não é uma coisa brechtiana, godardiana, assim, é distanciamento do espectador, não. Mas, assim, é aquela sensação de que você tá vendo um filme, sabe? Assim, eu gosto disso, Uhum. eu adoro isso. E não queria fazer um filme só artificial, sabe? Eu não queria fazer uma coisa só artificial, só maneirista, tipo.
né, sem vida. Não, eu gosto da ideia da vida, da verdade. Tem alguma coisa que eu quero trabalhar aqui, tem alguma coisa que eu quero investigar. Uhum. Tem algum mistério aqui que eu quero me debruçar sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, eu só consigo isso deformando um pouco a imagem, com cor, com encenação, né, com enquadramentos, com slow motion, com velocidades, com trilha sonora, enfim. E o humor é isso, tipo, eu sempre que eu faço um filme, primeiro, eu acho muito difícil fazer humor, assim. E o meu humor, assim, é um humor meio. Tipo, eu uso uma palavra bem pernambucana, assim, é um humor meio tabacudo, sabe? Assim, tipo, não é um humor muito inteligente, né? Um humor muito. Sabe? É um humor meio leso, assim, é um humor meio de maconheiro, assim, sabe? Tipo, é um humor meio bobo, né? Bobo é uma boa palavra. Então, assim, existe muito uma vontade de trazer esse humor que eu gosto, eu rio disso, né? Eu rio dessas coisas meio bobas, assim. É, eu tenho tentado trazer para os meus filmes desde que eu comecei a fazer. É, e eu adoro isso, eu adoro assim. Primeiro eu adoro ver um filme que eu rio, né? Tipo assim, eu adoro ir pro cinema e tipo, sei lá, esses dias eu vi o Weapon, sabe? Que aqui no Brasil se chama A Hora do Mal. Uhum. Fui pro cinema ver e, nossa, eu achei uma delícia, porque assim, as pessoas levavam um susto muito grande. E depois tava todo mundo rindo de nervoso na sessão, sabe? Do susto, tipo, ai, tipo. Não. E também rindo de cenas de comédia do filme, sabe? Então, assim, eu adoro essa ideia de conviver ali, um terror muito grande, um medo muito grande. Daqui a pouco a gente tá rindo também. Eu amo isso, não sei por quê. Mas eu acho muito chique quando eu tô numa sessão de cinema e isso acontece. Sabe, eu não gosto de um filme que é totalmente num tom só, assim, tipo, é só drama, é só tristeza, ou então é só comédia, tipo, eu tô rindo o tempo todo, então aqueles personagens não ganham nunca outra dimensão além de eu rir. Então eu tento fazer essa mistura. E assim, eu acho essencial pro filme funcionar. Porque é muito absurdo, sabe? Aquelas cores, Uhum. as situações que os personagens estão vivendo. Se não tivesse ali uma auto-ironia, sabe? Se não tivesse ali um não se levar a sério um pouquinho, eu acho que não iria funcionar. Sabe? Iria chegar pro espectador de uma maneira. Gente, que quer isso, sabe assim? Quando o filme, logo no começo, né, ele diz pro espectador assim, quase como se ele dissesse assim pro espectador: Ó, você pode rir disso, tá tudo ok rir disso. Vamos rir junto, sabe assim? Tudo funciona, né? Você pode entrar em situações estapafúrdias, você pode entrar em situações absurdas. Você pode justamente criar essa deformação da imagem que eu tô falando, porque você convida o espectador a ficar junto com você, dizendo assim: ai, que massa, vamos brincar disso, sabe assim? Uhum. Porque quando você não convida pro espectador, você não convida o espectador a rir do filme, né? Você tem que fazer uma obra séria, né? Você tem que fazer uma obra que se leva a sério. Uhum. Você tem que fazer uma obra de grande qualidade o tempo todo, sabe? Não existe essa interação lúdica com o espectador, que eu amo. Não sei porquê, mas assim, eu amo. Eu gosto de viver isso como espectador e eu tento fazer um filme onde isso acontece. Cara, o Weapons foi a referência perfeita, porque realmente é isso, assim, eles usam o humor até ali no clímax, né? Quando eles estão dentro da Sim, sim. casa e tem aquele personagem que continua voltando ali pra cima do Josh Brolin, não lembro o nome do personagem, e ele continua empurrando ali, é cômico. Mas eu acho que Isso. exatamente são essas cores diferentes, assim, na questão de gêneros ali no meio da cena, que eu acho que você permite como espectador também ter um respiro e voltar para aquele estado de tensão, ou suspense, ou né, de seriedade, mas porque você consegue controlar isso de uma forma muito eficaz, né? Para você ter níveis do que você está sentindo vendo aquela obra. Eu acho que isso é muito legal, é muito Sim. a forma como você conta isso, assim, a impressão que ficou para mim é de um domínio de técnicas cinematográficas muito grande, porque é isso, é contado como um filme, assim, sabe? Eu tô contando essa história através de cinema, porque é uma história pensada para cinema. E é muito massa ver essa construção em imagens, em som, enfim, tudo isso que a gente está conversando. Uma outra pergunta é, como você falou que é uma investigação para você, e o filme tem muito essa coisa do mistério, como você lida com essa questão de revelar ou não revelar, explicar ou não explicar, deixar as coisas num estado de sensação, não dar respostas tão mastigadas, porque eu acho que funciona muito isso, assim, você construir um mundo em que você não precisa explicar cada elemento disso, sabe? Assim, que eu acho que, sei lá, Hollywood acaba indo por esse lado de querer explicar tudo para deixar tudo muito palatável, assim.
E quando a gente pensa em Hollywood num aspecto negativo, acho que a gente está falando disso, Uhum. né? Das coisas serem muito processadas, como uma comida processada. Quando eu me vejo investigando o erotismo, assim, né? Quando eu me vejo investigando o tesão, a sexualidade, olhar para alguém e sentir desejo, né? Por exemplo, né? Eu, eu sempre penso que eu tô diante de uma situação que justamente tem várias coisas acontecendo que não estão sendo reveladas para mim. Por que eu tô sentindo essa força, sabe? Por que eu tô sentindo isso por essa pessoa? O que é que tá me interpelando, assim, né? Que energia é essa que eu sinto? Que energia é essa que vem, né? Então eu tô lidando um pouco com algo invisível, sabe? Eu tô lidando um pouco com um mundo que eu não conheço, que eu não tô vendo, que eu não sei as regras, que eu não conheço as regras. Eu me vejo sendo tomado por uma força, né? É, e eu quis justamente fazer um filme sobre uma menina, uma jovem que é de Recife, que veio de uma família de subúrbio, mas que se vê tomada por uma força que é Salomé, né? Né, assim, e aí, né, na hora de fazer o roteiro eu fiquei pensando, né, eu não vou fazer um filme sobre uma menina que se apaixona e é isso, sabe, assim, eu vou fazer um filme sobre uma menina que tá sendo tomada por uma força demoníaca, sabe, por uma força que ela não sabe o que é aquilo, mas que de alguma forma tá levando ela quase como uma sonâmbula, né, Uhum. eu gosto muito dessa imagem da sonâmbula, assim, sabe, ela subindo a escada da mansão, logo antes de se transformar em Salomé, assim, sabe? Tem algo de zumbi, tem algo de. Sabe, ela tá sendo levada, Uhum. né? Existe algo mais forte do que ela, mais forte do que a racionalidade dela, mais forte do que a vontade racional e cerebral dela, assim, sabe? Existe algo que tá levando a gente. Eu adoro essa imagem, sabe, assim, de tipo. A gente muitas vezes é levado por coisas que a gente não vê. A gente muitas vezes faz coisas e age na nossa vida, né? De uma forma que, meu Deus, porque eu fiz isso, sabe assim, o que é que tá me interpelando? Eu me arrependo, mas eu acabei fazendo aquilo, né? Então eu queria muito fazer um filme sobre isso. Então, assim, diante disso, essa coisa do não revelar se torna muito importante, sabe assim? Eu não queria já explicar de cara, né? Eu queria de alguma forma criar uma atmosfera, né? No começo ela já chega em Recife, né? Vê essa paisagem da cidade, né? Ela sente alguma coisa, tem um encontro com a mãe. Então, assim, de alguma forma a gente já vai vendo, já vai descobrindo, quase como se fosse abrir uma caixa de presente, né? A gente já vai entrando em contato com as sensações desse universo. O verde tá ali, essa atmosfera pesada de suspense tá ali, né? Daqui a pouco tem esse olhar de desejo que né, parece que tá levando ela para um caminho maior do que uma simples paquera normal, né? Então, assim, a gente vai dando para o espectador todo o universo completo, mas ele não sabe o que é aquilo. Então, de alguma maneira, né, a coisa de Salomé, tudo vai sendo revelado aos poucos. Mas, assim, não é sobre a revelação, né? Não é sobre, olha, sabemos o mistério do filme agora. É sobre simplesmente uma forma de explicar tudo que o espectador já estava vivendo desde o começo, sabe? Então, eu adoro essa ideia de colocar o espectador num lugar não revelado ainda, sabe? Num lugar onde, tipo, poxa, eu não sei o que é isso. Eu sei que tem um universo aí funcionando de alguma forma. Eu sei que o verde é uma coisa. Eu sei que tem tesão e tem humor também. Mas a gente não sabe o que é isso, sabe assim? Então, esse não dito, né? Esse mistério segura, mas ao mesmo tempo o universo, né? O todo estava presente desde o começo do filme. Faz sentido pra tu isso que eu tô falando? Faz muito sentido. A impressão que eu tenho é realmente essa, que é um mundo maior do que a gente está vendo. Então parece que se a câmera mexesse para o lado e não tivesse combinado, e aquele mundo ia continuar existindo, sabe? Eu não ia ver o cenário, não ia ver a locação, não ia ver a Uhum. equipe ali. Porque realmente dá a impressão que é algo muito maior, ele tem um contexto muito maior. E eu acho que isso você falou, dá Uhum. dicas de que isso expande além da tela, sem a gente precisar mostrar, eu acho que dá a sensação de conforto, talvez seja a palavra, como espectador, assim, de ok, essa é uma realidade além da nossa, mas eu tô aqui acompanhando ela, eu não me sinto destacado Uhum. dela, assim, isso não me causa estranheza do ponto de não me conectar com o filme, que eu acho que é aí que você ganha, né? Porque você Uhum. consegue trazer alguém para dentro ali
dessa pintura que você fez ali, daquele universo muito particular. E vocês filmaram em 4 semanas, é isso? Filmamos em 4 semanas, em um mês, né? Nosso orçamento era bem baixo, assim, né? Para os padrões de um longa-metragem. Então a gente teve que, de alguma forma, encaixar tudo em 4 semanas, com folga, sem folga dupla, né? O que eu acho horrível para uma produção, assim, sabe? Mas foi o jeito que a gente conseguiu de filmar tudo que tinha no roteiro, dentro de um tempo que a gente tinha um dinheiro para pagar, né? Tipo, o equipamento, as pessoas, a agenda dos atores. Então foi bem corrido, a gente filmava muitas cenas por dia, né? O primeiro corte do filme teve 2 horas e 40. Entre um filme e outro, demoro muito, né? Porque, primeiro, os meus projetos demoram muito a captar grana, assim, pela temática, né? Tem algo ali Uhum. que não é lido muito instantaneamente pelos editais, pelas bancas, como, uau, isso é algo muito... Isso é um filme necessário, que está discutindo um tema muito importante para a sociedade brasileira. Sabe? Meus filmes chegam muito como uma coisa... Que porra é isso, sabe? Hum. Então, às vezes, demora a captar. E eu também sou professor aqui em Recife, então, assim, é um trabalho intenso. Tipo assim, sabe? Eu chego em casa, depois de dar aula, eu não quero escrever um roteiro, sabe assim? Eu Uhum. quero descansar. Claro. Então, assim, fazer um filme entre um filme e outro demora muito. Então, é muito importante você ter, entre um filme e outro, você tem muito aprendizado, né? Então, quem faz um filme por ano, por exemplo, tem muito aprendizado e já traz isso para a hora de filmar. Você já sabe, não, isso não vai ser usado, isso vai ser cortado, sabe assim? Tipo, eu não preciso desse núcleo, eu não preciso dessa subtrama aqui. A pessoa já tem uma maturidade muito grande para fazer isso e você acaba filmando menos cenas por dia, o que é maravilhoso, porque você pode ficar muito tempo em cada cena, né? Hum. No meu caso, né, a gente tentou muito cortar as coisas, né, mas assim, eu não tinha segurança, eu dizia, não, isso vai ser importante. Depois foi cortado, né? O filme passou de 2 horas e 40 para 2 horas. Então, assim, no meu caso, né, na minha vivência específica, né, teve essa dificuldade, né, porque era muita coisa pra filmar em 4 semanas, então a gente filmava muitas cenas por dia, mas foi tudo tão tranquilo, sabe, assim, tipo, acho que os atores estavam super preparados da preparação de elenco, né. Uhum. Eu acho que, de certa forma, todo mundo tinha uma segurança do que tinha sido discutido na pré. Ok. Então, apesar de ter sido muito rápido, eu acho que foi muito tranquilo também, né, não teve nenhum dia que, ai, a gente não conseguiu filmar tal coisa, a gente sempre conseguia. Então foi, apesar de ter sido rápido, foi tranquilo. E eu vi realmente você comentando em outra entrevista que eu estava lendo, essa coisa que você comentou do não se adequar tanto aos formatos de editais, e também a questão de, você falava de não conseguir uma coprodução de fora que pode ajudar ali, porque eles estão muito interessados no olhar específico sobre América Latina, sobre Brasil, assim, queria que você comentasse um pouco disso, que realmente acho que nos méritos é realmente fazer um filme fora da caixa do que a gente espera de um filme brasileiro, é, mas como é que é trabalhar isso na questão da hora de captar recursos, sabe? Eu faço filmes porque tem alguma coisa, tem um mistério aqui que eu quero investigar. Então, assim, isso é de alguma forma, uma prerrogativa, isso de alguma forma é uma postura de fazer cinema, né, pra mim, assim. Porque eu não conseguiria fazer de outra forma, assim, tipo, sabe, fazer filme é tão difícil. Um set é uma coisa muito cansativa. Todo mundo, depois de fazer um longa, fica exausto, sabe? Precisando de pelo menos uma semana na praia, isolado. Sabe? É muito cansativo, é muito desgastante. Também é muito prazeroso e muito instigante e muito bom. Você cria uma família ali com os... Mas, assim, é muito cansativo, é muito difícil, é muito caro também. Então, assim, eu não me imagino fazendo um filme. Ai, porque esse tema tá super relevante agora, eu vou fazer um filme sobre isso. Eu não imagino. Sabe assim, isso pra mim não é um motivo suficiente pra tirar energia de mim e fazer um filme, sabe assim. Eu preciso realmente fazer filme sobre esse mistério que eu tô falando, né? Que muda, né, ao longo dos anos e você vai de alguma forma filmando aquilo. E filmar esse mistério é algo muito singular, sabe? É algo que não vai se enquadrar, é algo que não vai se encaixar em temas que estão na moda, Hum. em temas que são considerados relevantes para o circuito do cinema, né? Porque assim,
eu não quero ressuscitar essa dicotomia que é meio velha, né? Meio anos 60, né? De tipo, cinema de arte versus cinema de mercado. Não é sobre isso. Eu acho que, assim, a gente tem políticas de cinema que querem transformar o cinema brasileiro numa indústria. E tem que ser assim, porque é muito caro fazer filme. Então, se a gente não tiver uma política que, de alguma forma, incentive as produtoras, as distribuidoras a sobreviverem, a se manterem, né? A gente não vai ter a possibilidade de fazer filmes. Então, existe um circuito, né? Existe um mercado de cinema, né? E existe um mercado de cinema independente, né? Existe um mercado... Então, assim, a gente escuta cinema independente. É um cinema independente mesmo? É um cinema experimental? É um cinema que vai, de alguma maneira, criar uma grande dissidência com relação ao nosso imaginário? Não, né? É um mercado. O cinema independente, o circuito do cinema independente é um mercado que tem regras, que tem tendências, que tem fórmulas. Então, assim, é só você ir para um festival, assim, você vai ver vários filmes parecidos, você vai ver vários filmes com tais fórmulas, você vai ver vários filmes seguindo tais tendências, você vai ver vários filmes seguindo certas regras que fazem ele justamente entrar num circuito que é econômico, né? De seleção de festivais, de distribuição, de estreia em cinemas, de conseguir ser vendido para outros países. Então, assim, é uma série de coisas que aí eu, tipo, né, não é que eu não ache relevante a gente estar pensando sobre tudo isso, mas eu não consigo me conectar com isso, assim. É, né, de alguma forma, eu me mantenho fiel a uma singularidade que eu estou fazendo aqui no meu cinema, né? Agora, isso significa que o meu filme não vai dialogar com ninguém, que vai ser um filme de vanguarda hermético. Não. Pelo contrário, ele tá dialogando. Tá ganhando um monte de prêmio. Ganhou o prêmio de público em Brasília. Né? Se você vê a resposta da galera, eu amei. Então, assim, eu fiz uma coisa totalmente, de alguma forma, indo contra o que se espera, né? Então, tanto na época do roteiro quanto na época da montagem do filme, tinha muita gente falando pra mim, corta essa cena, muda isso, né? Porque isso não vai ser legal. O filme não vai entrar em tal lugar, né? É, Então, mas eu não fiz isso. E eu tô vendo que a galera tá curtindo, sabe assim? Poderia não curtir. Uhum. Poderia acontecer da galera não curtir. Poderia ser um grande fiasco. Poderia, assim, ser um filme que não se comunicasse com ninguém. Mas se comunica. Então, assim, eu acho que a singularidade, né, do seu projeto pode ser muito coletiva, pode ter uma dimensão de coletividade muito grande, saca? Eu acho que você se manter fiel à sua singularidade, à sua estranheza, né? À sua esquisitice, pode criar um diálogo muito potente com todo mundo, sabe assim? Óbvio que é isso que eu acredito. Eu não faço um filme dizendo, vai ser super difícil de ver. Claro que não, né? Ninguém faz filme assim. Eu quero que todo mundo veja, eu quero que circule, eu quero que esteja aí. Mas, assim, essa dissidência com relação a certas fórmulas, né, me faz ter dificuldade, sim, na hora de captar. Apesar disso, a gente conseguiu com o Salomé, né? Por quê? Porque na época a gente aprovou esse edital em 2018, existia uma política pública na Ancine, existiam editais, existia arranjos regionais, né? Existia toda uma política do audiovisual que permitia que um filme super estranho como o meu, e super experimental e de investigação pudesse ser produzido, sabe assim, embora com muito baixo orçamento, né? Mas que ele foi feito. Mas é isso, sempre é uma dificuldade, né? E aí eu acho que esse circuito que eu falei do cinema independente, é muito moralista, né? É muito antissexualidade, no sentido de que tem muito filme LGBT, mas assim, falar sobre sexo, falar sobre tesão, isso ser o mote da coisa, né? É algo muito raro, assim, é algo que, sabe, ter cenas explícitas, ter cenas pornográficas, sabe? Pra você ver, é um cinema independente, mas é um cinema muito moralista. E outro fator que eu acho que tem no meu filme Salomé, que também traz, eu acho que uma dissidência com relação a esse circuito, a essa forma, é a questão do uso da droga, né? Sabe? Então, tem uma droga que é muito importante no filme, que é o Loló, né? Uma droga que é muito aqui de Recife. E assim, eu não moralizo, sabe? Eu não estigmatizo, eu não falo assim, olha, isso é muito ruim, sua vida vai acabar se você cheirar isso, sabe assim? Pelo contrário, é uma coisa que faz parte da sociabilidade queer de uma festa, sabe? Ela cheira e tipo, ela também
por mais que seja tóxico e por mais que leve ela pra um lugar meio ruim também tem uma descoberta ali, sabe? Tipo, eu tento, olha, e eu tento a experiência da droga, eu tento trabalhar ela de maneira em primeira pessoa, assim, sabe? Eu não tô vendo, olha, ela tá usando uma droga. Eu me coloco no ponto de vista dela, né? A gente, espectador, se coloca, né? Tem o POV dela quando ela usa, né? O que ela tá vendo, o que ela tá sentindo. Então, isso também, de alguma forma, cria. Porque é isso, parece ser um cinema independente, mas é um cinema meio chapa branca, sabe? É um cinema meio que. Esses dias eu vi um curador que eu sigo no Instagram, ele publicou um texto. Eu quero até resgatar esse texto, mas é um texto onde era um artigo que falava o seguinte, né? É, No passado, né, os festivais de cinema, os grandes festivais de cinema, tipo Cannes e tal, eles estavam interessados em visões estéticas. Então, por exemplo, Pasolini, quem tava lá? Pasolini, Visconti, sabe assim? Eram cineastas que, por mais que falassem sobre certas questões, o que mais importava ali era a mise-en-scène, era a visão deles, era a encenação, era a estética de cada um desses diretores, assim, sabe? Era a criação de mundos específicos por esses grandes autores. E agora, o que os festivais querem não é isso, não é a criação de um mundo, não é uma visão estética, né? É um comentário daquele diretor sobre uma questão social. Então, se, assim, se você fez um filme bem simples, se você fez um filme bem realista, comentando uma questão social relevante, é isso que a gente quer, né? Mas, assim, não é isso que me instiga a fazer filme, sabe? Me instiga a criar o meu universo, me instiga a desenvolver minha visão. Por mais que isso demore entre um filme e outro, por mais que tenha percalços e por mais que tenha essas dificuldades, o que mais me interessa é criar essa visão estética singular nos filmes ali. Perfeito. Perfeito, André. Assim, cara, deu pra entender muito. Dá pra ver que você é professor. Sim, sim. Cara, a gente Pois é, pois é. ia te perguntar um pouco sobre a questão da Fica à arte, assim, vontade. de como vocês escolheram criar esses símbolos que a gente vê na tela, assim, mas se quiser comentar de uma forma rápida, daí a gente parte para as indicações no final, mas só queria fazer isso adentro, porque realmente é muito impactante, assim, sabe? O design das criaturas, sabe? Assim, só o fato de a gente estar falando criaturas no filme nacional, eu acho muito massa, sabe? Ou o ícone ali da seita, né? Com o coração e os ossinhos. Então, assim, como você chegou nesses símbolos mesmo, nesses designs todos que foram usados? Eu acho que a grande referência visual pro filme, né, foi o filme noir americano, né? Esse filme B americano dos anos 30 e 40. Então, a trilha foi feita por isso, né? O cabelo da Cecília é um cabelo de uma femme fatale, né? Desse cinema. E por quê, né? Porque pra mim esse cinema de todos os gêneros, é o cinema que mais conseguiu filmar o tesão de uma maneira que eu acho interessante. Porque no filme noir sempre tem um detetive obcecado por uma femme fatale, né? Aquela mulher que é linda, que ele fica apaixonado quando olha pra ela, mas que ao mesmo tempo ela é muito ambígua, sabe? Ela é meio arredia, ela fala uma coisa que ele diz, meu Deus, ela mostra que tem uma vida paralela que ele não sabe, né? Sobre a qual ele não sabe, a qual ele não conhece. Então eu disse, não, é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Só que não é uma femme fatale, é um macho fatale, né? A gente trocou um pouco, né? É a mulher que tá de alguma forma tendo essa experiência de obsessão por esse outro amado que ganha ares demoníacos, assim, né? O filme B clássico americano, ele tem essa abertura ao fantástico, né? Ele tem essa abertura, sei lá, ao espírito, à maldição, sabe? Sempre tem alguma coisa assim, por ser de gênero, né? Por ser um filme B, por ser um filme hollywoodiano nesse sentido Uhum. clássico, né? Então, o design das criaturas veio muito a partir disso, assim, de tipo, o uso desse verde neon, que é um verde meio sci-fi monstro do filme B, né? Então, acho que o design das criaturas seguiu um pouco isso. Mas, obviamente, a gente também teve uma referência muito do Hellraiser, sabe? Tipo, dos cenobitas do Hellraiser. Não sei se você já viu esse filme, mas, assim, como tem um caráter meio BDSM, meio kink ali, né? Meio sadomasoquista, né? Nessa seita, né? Nessa mansão, né? A gente achou legal, né? Ficar nesse filme B americano verde. E de alguma forma também acenar para esses cenobitas, né? Que no Hellraiser são essas criaturas que vão provocar prazer pela dor. Então a borracha, né? Tipo
Durante o set, né, eles estavam com esse traje de látex, né, e fazia muito barulho. E, então eu falei assim, na hora da edição de som, eu falei, vamos aumentar esse barulho, vamos aumentar esse som, porque traz essa coisa desse material do látex, que é um material muito usado no BDSM e tudo mais. E no caso da direção de arte, né, desse coraçãozinho, né, foi criado pela Maíra Mesquita, que é a diretora de arte do filme, né, e é uma coisa muito arte nouveau, né, arte déco, na verdade. A Salomé está muito associada a esse imaginário arte déco, né, então se a gente vê outras adaptações, se a gente vê representações visuais da Salomé, está muito vinculado a esse estilo arte déco. E quando fez o frasquinho do Loló, né, assim, tipo, é muito no estilo, Maíra fez muito no estilo de um perfume, né, art déco. Então aquele coraçãozinho, aquele símbolo veio muito nessa vibe de, tipo, ser um símbolo meio art déco. Eu lembro das conversas com ela de que era um pouco por aí. Ela tentou, de alguma maneira, ser muito fiel à realidade de Recife, né? Então, é uma casa que poderia ser no subúrbio de Recife, mas ela tentou ver o art déco nesses lugares, sabe assim? Então, na casa da Helena tem muito essa coisa meio feita por ela mesma, desse artesanatinho de mãe, né? Mas ao mesmo tempo segue uma coisa meio art déco. E em outros lugares do filme, né? Se você vê a casa de João, né? O kitnet onde João mora, aquelas pichações têm um formato bem art déco, sabe? Assim, aquelas letras que estão pichadas, né? Grafitadas ali no kitnet dele. Então, por aí vai, né? Então, assim, os vários ambientes tinham um pouco essa ideia de misturar o art déco com a realidade de Recife. Então, acho que a direção de arte seguiu um pouco isso, né? Esse gênero noir, filme B americano, né? Com verde, com esse verde de horror, né? De filme de horror B. Mas também seguindo um pouco esse estilo meio Salomé, que é essa presença da arte déco no contemporâneo, assim, sabe? A gente poderia dizer. Boa. Então vamos encaminhar aqui para as indicações, que dá para conversar sobre Salomé por Senão vai ficar uma muito. entrevista de 2 horas, né? Exato, mas dá para conversar por muito tempo, assim. Sim. Então é isso, eu queria pedir para você 2 indicações de filmes nacionais, ou longa ou curta, para que mais pessoas possam conhecer também. Então, eu tenho 2 indicações de curta-metragem brasileiros, assim, que eu curti muito recentemente. O primeiro é o Casa de Bonecas, do Jorge Pedrosa. É um diretor cujo olhar me instiga muito, assim, né? Eu conheço todos os curtas dele. E parece que ele consegue desenvolver ali um universo, uma atmosfera muito particular, muito única. Então, Casa de Boneca é o curta mais recente dele. E parece que ele chegou num lugar muito interessante de criar um universo visual e atmosférico muito próprio, sabe? Alguém que eu quero ver o próximo filme, sabe? Alguém que eu quero ficar de olho. Muito. E o segundo filme é também um filme de Recife, né? O Casa de Boneca é um filme de São Luís do Maranhão. E o outro curta que eu vou indicar é de Recife, que é de Júlio Pereira, se chama Segunda-feira Então, que é um filme que também dialoga com gênero, principalmente a ficção científica, de uma maneira que eu acho muito instigante. É um filme que é sobre uma entregadora de iFood, mas de alguma maneira ela se vê envolvida numa trama reptiliana, né? É muito massa, assim, tipo. Então tem esse lado do realismo, mas assim, é um filme de terror B, artificial, maravilhoso, meio sci-fi, meio ficção científica, mas que se passa no contemporâneo também. Então eu quero muito ver o próximo filme de Júlio, no sentido de que ele, nesse primeiro curta dele, ele mostrou uma visão que me instiga muito, assim. Então, assim, eu poderia indicar várias coisas. Eu acho que o cinema brasileiro queer, contemporâneo, ele tá muito mais plural, ele tá muito mais diverso, ele tá muito mais ousado e instigante do que era há muito tempo, né? Do que era quando, por exemplo, a Surto e Deslumbramento começou, que é o coletivo que eu faço parte. Né? Então a gente começou em 2012 e nessa época esse cinema doideira era muito era esse cinema sexo dissidente, né, a gente poderia dizer, era muito, sei lá, era muito mais tímido, né? E eu acho que agora a gente tem um leque, a gente tem uma pluralidade muito incrível, assim. Então, falando desses 2 filmes, assim, que me chamam a atenção recentemente, mas eu poderia falar de muitos outros também. Então, André, eu queria agradecer não só pela entrevista, mas também, assim, pela coragem de continuar fazendo o cinema que você acha que tem que ser feito, assim, sabe? Porque eu acho que o resultado disso tá aí, com Salomé.
Tudo isso que a gente conversou sobre o filme ali não se adequar a certas caixas, mas como você falou, que o público está respondendo muito bem, e eu acho que a gente precisa desses filmes que mostrem que tem muitos espaços a serem explorados ainda assim. Eu acho que é muito, muito benéfico para o cinema. E obrigado demais por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Leandro. Sucesso aí no canal. E é isso, a gente conversa por aí, então.